Olá, boa tarde e seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 7 de setembro. Olha, eu começo essa edição com um alerta. Até o mês de agosto, 659 pedestres morreram em acidentes de trânsito no estado de São Paulo. Isso representa 3 mortes por dia. Com base nos dados do Infociga, o número é 10% menor em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 733 mortes de pedestre em acidentes de trânsito. Mesmo com a queda, os números continuam altos. Só em agosto, vídeos de câmeras de segurança flagraram atropelamentos que deixaram 3 mortos e pelo menos 12 feridos na Grande São Paulo. De acordo com especialistas, a diminuição no número de mortes não representa um aumento de políticas públicas importantes de segurança para os pedestres. Nas grandes cidades, principalmente em São Paulo, as calçadas são estreitas, muito mal cuidadas e cheias de buracos e postes, o que deixa a situação do pedestre ainda mais preocupante. Episódios recentes de atropelamento colocaram em evidência a fragilidade dessas pessoas que circulam pelas vias. Em agosto, um casal foi vítima de um condutor embriagado no bairro de Campo Limpo, na zona sul da capital. Eles foram atropelados pelo motorista no momento em que pararam na calçada. O casal foi arremessado a mais de 10 metros de distância e caiu inconsciente no chão. A jovem de 26 anos fraturou o ombro e teve escoriações na cabeça e nas pernas, enquanto Jonathan, de 31 anos, não resistiu à violência do acidente e morreu. Nos últimos 7 meses, mais de 38 mil pessoas foram feridas nas vias. Um aumento de quase 10% em comparação com 2022. Para um grupo de estudiosos, a principal solução para a redução de mortes de pedestres no trânsito é uma fiscalização reforçada para autuar motoristas embriagados ou veículos em más condições. E os últimos 10 anos foram ruins para os brasileiros que têm nível escolar mais elevado. Isso porque esse grupo foi o que mais perdeu renda no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, com base em dados do IBGE, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, houve ainda abrupto aumento na informalidade entre eles, que atingiu também pessoas que estudaram de 9 a 11 anos. Os resultados revelaram uma economia que cria predominantemente empregos de baixa qualidade e pouco produtivos. Isso empurra os mais escolarizados para vagas que pagam menos e que são cada vez mais informais, comprometendo o crescimento potencial do país. No geral, despencou também a vantagem em termos de rendimentos do trabalho de quem estudou mais de 16 anos em relação aos brasileiros que passaram menos de um ano na escola. Em 2012, o retorno positivo da educação na renda nessa comparação chegava a 641%. No segundo trimestre deste ano, o prêmio era de apenas 353%. Entre os que tinham de 12 a 15 anos de estudo, comparado aos com menos de um ano, o percentual caiu de 193% para 102%. Nos mesmos 10 anos, 2012 a 2023, o rendimento médio dos que estudaram entre 12 e 15 anos recuou 11,2%. Para aqueles que estudaram 16 anos ou mais, o tombo foi ainda maior, caiu 16,7%. Além do ambiente de negócios em geral ruim, os pesquisadores afirmaram que o desequilíbrio nas contas públicas é um dos principais fatores a empurrar os mais escolarizados para empregos de baixa qualidade. Nos últimos 8 anos, a relação entre a dívida bruta do país e o PIB, principal indicador de solvência, saltou 17 pontos para 74,1%. Deficitário, o governo federal precisa pagar juros altos para se financiar, levando as empresas e consumidores a se retrair. Olha, e por falar em mercado de trabalho, uma pesquisa feita por uma empresa de recrutamento mostrou que 81% das companhias têm enfrentado dificuldade para encontrar profissionais qualificados. E essa escassez de talentos no Brasil é a maior dos últimos 10 anos. Para tentar entender o que está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro, esse é o tema da nossa entrevista de hoje.
E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Clenice Araújo, que é psicóloga especializada em empresas. Boa tarde, Clenice, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Cléber, tudo bem? Tudo bem? E olha só, primeiro eu queria saber de você os motivos dessa escassez de profissionais qualificados aí no mercado. Eu diria para você, Cléber, o seguinte, tem 3 motivos, eu digo principalmente no Brasil, né? Eu estou nesse momento em Orlando, né? Eu atendo muito brasileiro aqui nos Estados Unidos e eu estou fazendo aqui um evento agora, nessa semana, né? E eu diria para você que a questão no Brasil, ela está ligada à pandemia, né? Nós tivemos um impacto grande da pandemia sobre esses talentos, a história do etarismo no Brasil, porque assim, eles estão procurando talentos, mas eles querem talentos jovens. Qualquer pessoa acima de 45 anos no Brasil é descartada do mercado de trabalho. Então, toda essa experiência acumulada durante anos, ela é trocada. Geralmente, essa pessoa de 45 anos tem um chefe de 32. E esse chefe de 32 interpreta que esse profissional de 45 mais, ele não está em condições de se antenar com a inovação, com a tecnologia. E as pessoas mais velhas, realmente, elas não têm o mesmo perfil de aderência às tecnologias do que um jovem de 30 a 35 anos, né? Ela está nesse mercado, ela sabe lidar com isso, mas não com a velocidade que essas pessoas têm. E em função disso, esses chefes, eles tendem a querer trocar essas pessoas por pessoas da idade deles, que falam a língua deles. E com isso, as empresas estão perdendo essa sabedoria e essa experiência. Eu diria que essa é a principal causa no Brasil. Correto. Porque se você entrar nas redes do LinkedIn, por exemplo, você vai ver essa conversa o tempo todo. As pessoas estão desempregadas e aí elas vão justamente para o que falou na reportagem, para o subemprego. Elas vão, eu não estou dizendo que é subemprego, né? Mas assim, para carreiras menos qualificadas, carreiras que elas não deveriam estar fazendo pela qualificação profissional delas. Vão dirigir Uber, vão fazer entregas, né? Hoje em dia esse ramo da entrega está muito grande, que as pessoas estão comprando mais online do que presencial. Então, as pessoas estão indo para essa coisa como uma alternativa última de colocar comida na mesa. Não que elas queiram estar fazendo isso, né? Mas pessoas quantas vezes você não pegou um Uber, o cara é um engenheiro, um advogado, é um consultor de empresa que ele perdeu o seu espaço e ele está fazendo isso. Então, a primeira coisa que eu diria para esses empresários é por que vocês estão descartando pessoas experientes? Correto. E, Clenice, você lembrou bem essa questão do etarismo, mas eu queria que você falasse, essa nova geração de profissionais tem características peculiares? Quais as diferenças em relação aos profissionais de uma década atrás, por exemplo? Seria essa dificuldade de interagir intergeracional, né? Tipo, essas gerações que não querem interagir com os mais velhos, que eles consideram que os mais velhos não estão na mesma página, entende? E eles perdem essa sabedoria, e o que é uma pena, porque os jovens são aqueles que trazem a novidade para casa, né, para os pais, são eles a ponte entre o novo, né? Então, esse casamento entre a inovação dos jovens, essa cabeça aberta, essa disponibilidade para se jogar no novo, que é tão mais fácil para o jovem, e se isso fosse encaixado com a sabedoria dos mais velhos, a gente teria um mundo perfeito. Legal. Por que temos que excluir, né, o mais velho? Né? Isso é muito sério. Você pode entrar no LinkedIn, você vai ver as pessoas com 45 mais. Recentemente eu tive com um executivo de grande empresa que ele falou, agora não tem mais, eu estou com 55 anos. E, Clenice, então, só se um amigo, um colega me colocar lá. Aproveitando essa história que você falou, rapidamente para concluir, aproveitando, como eu disse, essa história, para quem quer se colocar ou recolocar no mercado de trabalho agora, qual o conselho que você dá, tanto para jovens quanto para pessoas mais velhas? Entender o que está acontecendo no mundo. A gente está vivendo uma revolução nesse momento, a revolução das IAs, né? Das inteligências artificiais. Então, não importa a idade, você precisa conhecer e lidar, aprender a lidar. Então, não tenha medo da tecnologia. Eu tenho 65 anos, eu passei o final de semana inteiro conversando com o ChatGPT, reescrevendo o livro, olhando a visão dele, como é que você reescreveria esse capítulo? Foi assim, uma diversão. E muito interessante. Então, meu computador não queria
aceitar os prompts, aí eu pedi ajuda. Então, peça ajuda. Peça ajuda dos mais jovens, peça ajuda do seu filho, peça ajuda do seu sobrinho, peça ajuda do amigo, mas vá brincar com as IAs, vá se divertir. Não tenha medo, porque a tecnologia, a gente tem essa ideia de que ela vai tirar as pessoas do mercado de trabalho, mas é o contrário, nunca, porque toda tecnologia foi feita por um homem, e toda tecnologia vai continuar precisando de nós. Tá certo. Então, nenhuma tecnologia vai nos substituir, eu não acredito nisso. E olha, Clenice, a crise é pior do que eu falei. No começo eu disse aí, 10 anos, na verdade, é a pior crise dos últimos 16 anos. E nós acabamos de conversar agora com a psicóloga Clenice Araújo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada eu. Abraço. Tchau, Grande tchau. abraço. E veja a seguir, empresa do Reino Unido lança injeção para emagrecer e se torna a mais valiosa da Europa. E você vai ver também, a bola já começou a rolar na terceira edição da Copa Graça de Futebol Society. Você confere os detalhes depois do intervalo. Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só essa notícia, uma empresa do Reino Unido se tornou a mais valiosa da Europa após lançar uma injeção para emagrecer. Diz que lançou o medicamento popular Wegovy para emagrecimento no Reino Unido e superou o valor de mercado do conglomerado de luxo LVMH, com ações sendo sustentada pela venda da família de remédios baseado em semaglutida. Apesar dos desafios que a farmacêutica dinamarquesa vem tendo para suprir a demanda por seus produtos, o sucesso fez com que a companhia reduzisse a oferta de doses do Wegovy para os Estados Unidos, como forma de garantir o suprimento do remédio para pacientes já em tratamento. Já o Ozempic, versão do Wegovy, usada no tratamento de diabetes, também tem demanda elevada, com pacientes utilizando o remédio com o objetivo de perder peso, causando problemas em quem usa a injeção para doenças. O Wegovy atualmente é disponibilizado somente nos Estados Unidos, Dinamarca, Noruega e Alemanha. No Reino Unido, será feito de forma limitada e controlada pelo governo. A Novo Nordisk está monitorando atentamente a demanda pelo Wegovy e trabalhando com reguladores e fornecedores para garantir que pessoas obesas continuem tendo acesso ao tratamento. Um grupo de bilionários dos Estados Unidos tenta colocar em prática um plano para construir uma cidade própria no norte da Califórnia. O projeto inclui casas novas, parques e até uma usina de energia solar, tudo financiado pela iniciativa privada. O site descreve o projeto como uma oportunidade para uma nova comunidade, empregos locais bem remunerados, fazendas de energia solar e espaço aberto em Solano, um condado rural entre São Francisco e Sacramento, que hoje abriga 450 mil pessoas. Jan Stramek, idealizador do projeto, começou também a se reunir com políticos-chave que representam a região, com o apoio de um grande grupo artístico do Vale do Silício. Inclusive, eles tentaram, sem sucesso, descobrir quem estava por trás da misteriosa associação que comprava grandes extensões de terra e se tornou a maior detentora do condado. O New York Times foi o primeiro jornal a reportar sobre os investidores e os planos do grupo. A California Forever, empresa-mãe da associação misteriosa, comprou mais de 202 quilômetros quadrados de terras agrícolas no condado de Solano desde 2018, principalmente na parte sudeste, com parcelas que se estendem de Fairfield a Rio Vista. Segundo o site, Stramek se apaixonou pela área durante viagens de pesca e ele e sua esposa recentemente compraram uma casa no condado para sua família. O projeto realizou uma pesquisa com os residentes no mês passado para avaliar o apoio a uma nova cidade com dezenas de milhares de novas casas.
uma fazenda de energia solar e novos parques financiados inteiramente pelo setor privado. Mas para construir algo semelhante a uma cidade em terras agrícolas, o grupo precisa primeiro convencer os eleitores do Condado de Solano a aprovar uma iniciativa nas urnas para emitir usos urbanos naquelas terras, uma proteção que está em vigor desde 1984. Autoridades locais e federais ainda têm dúvidas sobre as intenções do grupo. 2 congressistas da região que buscaram por anos descobrir se adversários estrangeiros ou investidores estavam por trás da compra de terras ao redor de uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, vital para a segurança nacional e a economia local, estão furiosos porque a associação manteve sua identidade oculta por tanto tempo. O site afirma que 97% de seu financiamento vem de investidores americanos e o restante é do Reino Unido e da Irlanda. O FBI diz que todos têm trabalhado para descobrir quem são essas pessoas. A Califórnia está em grande necessidade de mais habitação, especialmente casas acessíveis para professores, bombeiros, trabalhadores de serviços e hospitalidade. No entanto, cidades e condados não conseguem determinar onde construir, já que moradores de bairros estabelecidos são contra novas residências, alegando que congestionariam suas estradas e arruinariam seu estilo de vida tranquilo. Olha só, a bola já começou a rolar na Copa Graça de Futebol Society. Essa é a 3ª edição do torneio, que foi um sucesso em 2021 e 2022. Vamos conferir. Rolou a bola nos campos de futebol society do estado de São Paulo para a Copa Graça 2023. Não é apenas futebol. A 3ª edição da Copa Graça de Futebol Society quer consolidar a importância do esporte para o bem-estar e saúde, além de levar a fé e a palavra de Deus para toda a comunidade envolvida no torneio. Com o apoio do deputado federal Davi Soares, o torneio busca promover a união e o espírito esportivo. Faz parte da vida humana e também da vida espiritual. Você cuidar bem do corpo, instrução do próprio apóstolo Paulo, orientado pelo Senhor Deus. Então o esporte, muito além de fazer bem fisicamente e mentalmente, ele integra as pessoas, integra as famílias e faz criar um ambiente também para os familiares, que aqueles que não têm conhecido a igreja, poder ver que ambiente saudável é estar entre pessoas que comungam da mesma fé e consegue também ter o seu lazer. O interesse pela competição está crescendo a cada ano, o que mobiliza os membros da Igreja Internacional da Graça de Deus em diversas regiões. E em diferentes estados do nosso país também é o desejo que isso aconteça. O que está acontecendo na Copa Graça é um sucesso. Hoje nós temos dezenas de times simultaneamente hoje jogando nas mais diferentes localidades aqui do estado de São Paulo e com certeza vai continuar aumentando. O coordenador geral do torneio, o pastor Nilton Bento, fala das novidades da 3ª Copa Graça de Futebol Society. Teremos regiões participando, vai ser um campeonato mais extenso com expectativa dos campeões se confrontarem após o término do campeonato regional. As equipes são bastante competitivas, Santo Amaro, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, dentro de São Paulo, na sede estadual, no entorno das regiões. Então vai ser um campeonato bastante competitivo de maneira geral. Um dos objetivos do evento é proporcionar a confraternização entre os participantes e familiares, em torno da fé e do amor ao esporte. Agradecer ao deputado Davi Soares, ao deputado Daniel Soares, que são as pessoas que iniciaram esse projeto. Muitas pessoas não vêm à igreja, então a igreja está indo até essas pessoas por meio do futebol, levando as pessoas a entenderem que ser cristão, ser evangélico, nós também saímos, conversamos, somos sociais e assim temos feito esse trabalho de levar a divulgação do evangelho por meio do futebol. Em 2023, quem assumiu a organização do campeonato da Baixada Santista foi o pastor Michel Silva. O desafio é grande, mas a recompensa é ver os jovens indo para a igreja, através dessa atividade, amanhã ou depois indo, frequentando os cultos, é coisa que não tem preço. Cada ano que passa fica mais difícil, que as equipes elas vão se reformulando e a gente se diverte muito com tudo isso,
Dentro de campo, algumas equipes já mostraram qualidade na primeira rodada. O Jardim Real aplicou uma goleada de 13-3 em cima do campeão do ano passado, o Parque das Bandeiras. O atacante Robson abriu a Copa Graça com fome de gols. Ele marcou 5 vezes e já está de olho no título e no troféu de maior artilheiro da competição. Se eu continuar na mesma pegada, espero que sim, né? Vou treinar bastante para fazer mais gols. Sou ambicioso, não querendo ser melhor que ninguém, mas eu vou querer fazer mais gol e ajudar meu time. Em um jogo equilibrado, o Bertioga venceu o Indaiá por 4-3. O zagueiro Gabriel ajudou o time do Litoral Norte a conquistar os primeiros 3 pontos na classificação. Graças a Deus saímos com a vitória, né? A equipe nossa veio com muita garra, com muita vontade para conquistar esse campeonato. Mas a maior vitória que todos querem alcançar é a graça de Deus. Agora, nessa tarde, Espírito Santo, e pedimos, meu Deus, todas as bênçãos do Senhor sobre nós. As pessoas muito unidas, né, diante de Deus, e muita fé a gente tem que ter, né, para poder conquistar nossos objetivos, nossas metas e seguir em frente, né, tanto fora das 4 linhas, né, na vida também. É isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!